Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Sound of Metal, novo filme escrito e dirigido por Darius Marder, na sua estreia como realizador de longa-metragens. Foi lançado no Festival de Toronto 2019, logo foi adquirido pela Amazon, que deixou para colocar o filme para apreciação em 2020. Está fazendo um circuito complementar de festivais e estreia no Prime Video no dia 4 de dezembro. Deixa eu começar falando sobre a minha experiência com o filme, que foi extraordinária. Eu consegui uma sessão de última hora no festival online do American Film Institute e eu não sabia nada sobre a história. Eu não tinha lido a sinopse, não tinha visto o trailer também que tinha sido divulgado pela Amazon. A única coisa que eu tinha visto sobre Sound of Metal era o pôster. Muito por conta disso, é claro, eu fiquei com a impressão de que nós seríamos um filme sobre música, com um destaque total para a música. Mas não é o caso. Na realidade, por incrível que pareça, o destaque de Sound of Metal é o silêncio. No filme nós conhecemos o Ruben, interpretado pelo Riz Ahmed, um baterista que realmente ama a sua profissão. Ele ama a música e ele depende da música. Só que ele acaba sendo surpreendido pela rápida perda da sua capacidade auditiva. Em uma consulta, o médico diz que ele estava com 80%, mais ou menos, da sua audição comprometida. E isso acaba piorando muito ao longo das horas após o Ruben não seguir a orientação médica, de modo que ele não conseguia mais escutar absolutamente nada. O fascinante de Sound of Metal é o experimento que eles fazem tendo em conta os sons. Por alguns segundos eu até pensei que a minha TV poderia estar com problema, poderia estar no mudo, mas não. Tudo isso tem um porquê, tudo tem uma justificativa. O diretor então faz pequenos experimentos, abafando o som, removendo totalmente o som em cenas chaves, para que você consiga sentir um pouco da aflição e um pouco também do que passa pela cabeça do protagonista. E além de ser um procedimento pouco usual no cinema, porque geralmente quando ocorre um experimento, ele é um experimento na montagem, ou um experimento visual mesmo, pegando em conta a fotografia, Sound of Metal também tem uma proposta de acompanhamento bem diferente, porque tradicionalmente existiria um distanciamento do personagem e o diretor acabaria focando muito no sofrimento, e a partir do sofrimento construiria sua história, desenvolveria sua narrativa, quase sempre com o uso do melodrama. Em algumas passagens, Sound of Metal se assemelha muito a um documentário na forma como está captando a reação daquele músico, como aquele músico interage com o mundo e como, naquele caso, a perda da audição acaba afetando completamente a sua vida. E é por isso que a manipulação feita na trilha final do filme, na mixagem de som, ela acaba apenas engrandecendo a experiência de Sound of Metal. É uma proposta mais íntima que funciona. O longa trata diretamente sobre o grande impacto em torno de uma pessoa que de uma hora para outra perde a sua capacidade auditiva. É aí que o diretor constrói a sua carga emocional também. Na versão que eu assisti de Sound of Metal, a legenda estava automaticamente embutida em língua inglesa para todas as passagens, creio também por conta da acessibilidade. Se não fosse esse o caso, você teria que fazer uma leitura labial, teria também que tentar entender a comunicação. Tudo isso se dá pois nós, como espectadores, mergulhamos no pânico criado. De uma hora para outra, todos os planos do Ruben são interrompidos. A sua turnê musical é cancelada, ele não tem mais o seu ganha-pão e ele não tem nenhuma saída a curto prazo, já que o caso dele era tão grave que nenhum aparelho auditivo resolveria. A sua única opção seria um implante coclear e ele vai atrás disso. Ele coloca o implante como a salvação da sua vida. Só que nesse período de transição na sua vida, o Ruben acaba sendo encaminhado para uma comunidade de pessoas surdas, onde até ele tenta aprender o básico da linguagem de sinais. Só que essa comunidade tinha regras bem rígidas. E é aí que o filme abre as suas principais histórias secundárias. Nós temos desde a relação amorosa do Ruben até essa tentativa de contato com outras pessoas, essa tentativa de aceitar que a partir de agora ele era um surdo. Junto disso, uma outra questão que é abordada seria do seu passado com as drogas. Ele era usuário de heroína e ele dizia que estava há 4 anos limpo, então existe também essa possibilidade de uma recaída. Mas digo para vocês que não considero nenhum desses arcos secundários tão refinados quanto a exploração do Ruben em busca da sua nova identidade, e com isso eu fiquei surpreso. Realmente gostei bastante da atuação do Riz Ahmed. Eu tenho certeza que se esse filme fosse distribuído por outra grande distribuidora com histórico de campanhas no Oscar, estaríamos comentando muito mais sobre a possibilidade do Riz Ahmed ser indicado para melhor ator no Oscar 2021. Depois do fiasco de 2019 da Amazon, fica um tanto quanto difícil até fazer esse posicionamento. Eu torço para que eles encontrem a sua estratégia nessa temporada e para que o Riz Ahmed consiga algum tipo de reconhecimento, porque realmente ele é o nome do filme. Sound of Metal é bom porque ele tem uma história forte, uma narrativa com alto impacto emocional,
com um grande ator, com um ator que te passa muita credibilidade. Existe esse estranhamento natural do seu personagem e você realmente sente isso. Ele fica naquele estado de incredulidade total, e tudo isso é acentuado com a boa experiência sonora desenvolvida em Sound of Metal. Quem diria que em um filme sobre um músico, em um filme que explora também a música, o silêncio seria tão importante? Com todos esses elogios feitos, eu faço 2 adendos complementares. O primeiro é o seguinte: o filme ele tem uma facilidade muito grande para descartar personagens coadjuvantes. Em uma determinada hora eles são importantes para a narrativa, são importantes para aquele homem e infelizmente se encaminhando para o final eles desaparecem e não interessam mais. Em segundo lugar, o encaminhamento final do filme é pensado para o máximo impacto emocional, para realmente te atingir, quem sabe, te tirar uma lágrima. Acredito ainda assim que o filme poderia usar algum epílogo, poderia ter um complemento e que assim se tornaria mais forte. Mas eu não tenho dúvida alguma, pessoal, de que estamos falando aqui de um longa extremamente importante e a distribuição em um serviço de streaming acessível vai acabar ajudando bastante Sound of Metal, que deve promover boas discussões. Imagino, por exemplo, temas que passam desde a perda auditiva até a noção de deficiência auditiva. Esse termo ele é desconstruído durante todo o filme. Ele é rejeitado, ele é colocado para análise e ele busca também quebrar algumas visões que o espectador pode ter sobre isso. Toda a jornada da aceitação do personagem do Riz Ahmed em busca dessa sua nova identidade, eu tenho certeza que pode influenciar outras pessoas que passam pelo mesmo momento e que vivem nessa insegurança. Eu fecho Sound of Metal com a nota 8. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!